Olá, eu sou João Maria Oliveira Filho, professor titular de Neurociências aqui da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos falar hoje sobre as vias ascendentes, a primeira de duas aulas. E nós vamos falar aqui sobre alguns componentes dos sistemas sensoriais para vocês entenderem um pouco melhor essas vias ascendentes. Toda via sensorial ela é formada por um receptor periférico que ele já é específico para aquela modalidade sensitiva. Ou seja, a gente não tem uma determinação no sistema nervoso central exclusivamente. Já no sistema nervoso periférico, você já tem uma denominação do que vai ser aquela sensibilidade a nível do receptor que é especializado para aquela sensibilidade. Uma via anatômica, que é a que a gente vai estudar hoje, e o centro de processamento, que de uma forma geral é no telencéfalo e que a gente estudou na aula específica de telencéfalo. Apresentando um pouco de quais são os componentes básicos ao nível do sistema nervoso central, a gente vai usar um slide parecido com o que a gente mostrou para vias descendentes. O cérebro, aqui representado em um corte coronal do telencéfalo. No tronco, a gente vai mostrar o bulbo. E na medula espinhal, essa figura mostrando a substância cinzenta central, que na fixação pelo formol fica mais clara do que a substância branca em torno. Então, como é via ascendente, ela começa ao nível da medula espinhal. Na medula espinhal, a gente vai identificar aqui a raiz dorsal com o seu gânglio da raiz dorsal. Então, o gânglio da raiz dorsal é um conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, aqui fazendo parte do sistema nervoso periférico. É um neurônio do tipo pseudo-unipolar, onde há dois axônios atingindo o mesmo polo da célula, e não há dendritos, né? A gente vai ter dois axônios. Um que a gente chama de prolongamento periférico, se associando ao receptor, e um prolongamento central que vai entrar na medula. Ao nível do bulbo, a estrutura principal que eu quero mostrar para vocês aqui é a região dos núcleos gráceo-cuneiforme. Então, nessa região mais posterior, a eminência que a gente vê macroscopicamente é chamada de tubérculo gráceo-cuneiforme, mas a estrutura mesmo microscópica e funcional é chamada de núcleo gráceo-cuneiforme. A partir dessa estrutura do núcleo gráceo-cuneiforme, você vai ter um cruzamento dessa via, de uma via anatômica ascendente, no que a gente chama de decussação do leminisco medial, para finalmente originar o leminisco medial, nessa região mais ventral aqui do bulbo. Tá? Então, só reconhecendo algumas outras estruturas aqui, aqui a gente tem as pirâmides bulbares e mais lateralmente aqui as olivas bulbares. Tá? Esse leminisco medial fica medialmente posicionado em relação a essas estruturas. E, finalmente, na região do cérebro, a gente vai ver duas áreas importantes para essas vias sensitivas. A primeira delas fica no diencéfalo, que é o tálamo. Tem aqui o tálamo representado de um lado, tem do outro lado da mesma forma. Ela vai concentrar as vias sensitivas antes de distribuir essas vias sensitivas para o córtex cerebral no giro pós-central, então aqui localizado. Ok, então a gente vai mostrar aqui as vias ascendentes reunidas em dois sistemas principais, o sistema sensitivo posterior e o sistema sensitivo anterolateral. No caso do sistema sensitivo posterior, a gente vai estar falando sobre algumas modalidades sensitivas que incluem aí a propriocepção consciente, o tato epicrítico e a sensibilidade vibratória, e os receptores vão ser específicos de cada uma dessas modalidades. O corpúsculo de Meissner vai ser responsável pelo tato, o de Patini, a sensibilidade vibratória, e os demais receptores em músculos, tendões e articulações vão ser de propriocepção consciente. Então, aqui só exemplificando, a forma como a gente testa a propriocepção consciente é movimentando uma articulação distal, geralmente, do membro do paciente. Então, aqui é o examinador e aqui é o paciente. Você desloca com o olho fechado do paciente para cima e para baixo e pergunta para o paciente se ele está sentindo o deslocamento, se ele está sentindo o deslocamento ou para cima ou para baixo, e você vê se a resposta dele está correta ou não. E quando você faz isso, você alonga alguns músculos, e esse alongamento muscular ou encurtamento muscular vai ser sentido por receptores dentro da fibra muscular, o que a gente chama de fuso neuromuscular, e essa sensibilidade vai entrar ao nível da medula para ser processada, né? Pode ser processada sobre uma forma de arco reflexo, que é o que está sendo mostrado aqui, ou sobre uma forma de consciência de movimento, que a gente vai mostrar a seguir.
Então, como é que a gente sente essa movimentação articular? A gente sente ela através dessa via anatômica formada por 3 neurônios apenas. Tá? O neurônio 1, o corpo celular dele está localizado no gânglio da raiz dorsal. O neurônio 2, naqueles núcleos grácil cuneiforme que a gente mostrou anteriormente. Esse neurônio 2, o axônio dele vai cruzar a nível da decussação do leminísco medial. E o neurônio 3 vai estar localizado no tálamo contralateral, que vai enviar informações para o giro pós-central. Mostrando aqui nessa representação do sistema sensitivo posterior, a gente vai mostrar na medula, no tronco e no cérebro. Ao nível da medula, a gente vai mostrar aqui o gânglio da raiz dorsal, penetrando ao nível da medula, e um dos itens mais difíceis assim do aluno compreender é como esse axônio que entra na medula espinhal, ele não faz sinapse aqui. Tá? Então ele vai entrar na medula espinhal, não vai cruzar nesse ponto, vai seguir pelo funículo posterior aqui da medula e vai ascender do mesmo lado para só fazer sinapse nos núcleos grácil-cuneiforme do mesmo lado, já a nível do bulbo. Então, todos eles vão fazer sinapse no mesmo ponto, aqui no núcleo grácil-cuneiforme do bulbo. Só depois de chegar ao nível do bulbo é que vai haver um cruzamento dessa via para formar o leminísco medial, e do leminísco medial ele vai ascender até o tálamo, onde ele faz a segunda sinapse aqui da via para o neurônio 3, que está localizado no tálamo, no núcleo ventral, posterolateral, e daqui ele vai estimular o córtex cerebral no giro pós-central. Tá? Então, só 3 neurônios, um no gânglio da raiz dorsal, o segundo do mesmo lado, no núcleo grácil cuneiforme, e o terceiro já no tálamo contralateral, para enviar informações para o córtex cerebral. Então, o importante topograficamente aqui é entender que lesões localizadas ou no gânglio ou na medula espinhal vão repercutir do mesmo lado do corpo, enquanto que lesões localizadas acima do bulbo vão repercutir do lado contralateral do corpo. No caso do sistema sensitivo anterolateral, são aquelas fibras cuja via vai estar distribuída nos funículos anterior ou lateral da medula espinhal. Quais são os componentes sensitivos que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre as modalidades de temperatura, dor e tato superficial, também chamado de tato protopático. Os receptores também são específicos para cada modalidade, então o corpúsculo de Meissner vai ser para tato, e as terminações nervosas livres vão ser para temperatura e para dor. Aqui é uma das formas de testar a sensibilidade dolorosa. A gente tem aqui, por exemplo, um monofilamento que a gente usa. Pode ser usada também uma agulha com ponta romba para testar essa modalidade sensitiva. E quando a gente estimula dessa forma, a gente vai estar estimulando predominantemente os receptores chamados terminações nervosas livres, aqui ao nível da pedra. E aí a gente vai seguir uma via anatômica específica. O neurônio 1 e o neurônio 3 vão ter a mesma distribuição do sistema sensitivo posterior. Tá? Então, nesse sistema sensitivo anterolateral, o neurônio 1 está localizado no gânglio da raiz dorsal, do mesmo lado. Só que quando o axônio desse neurônio 1 penetra na medula espinhal, ele já faz sinapse com o neurônio no corno posterior da medula. E aqui há uma grande diferença aqui, porque no caso do sistema sensitivo anterolateral, é qualquer região da medula, a depender de onde a informação penetra na medula. Então, por exemplo, se for uma informação referente a membro inferior, esse corno posterior da medula vai ser da medula lombar. Né? Se for do membro superior, vai ser a medula cervical. Bom, e aí esse neurônio 2 aqui já há um cruzamento dessa via, nesse mesmo segmento da medula, no que a gente chama de comissura anterior, comissura branca da medula espinhal. Aqui ele vai formar 2 tratos, o trato espinotalâmico anterior e o trato espinotalâmico lateral, que vão até o tálamo, núcleo ventral posterolateral, e daí para o giro pós-central. Então, aqui mostrando nesse mesmo esquema, a gente está mostrando aqui a medula, o tronco e o cérebro. Tá? No caso da medula, a gente vai estar recebendo o primeiro neurônio, que vai ser muito semelhante ao sistema sensitivo posterior, representado pelo gânglio da raiz dorsal. A diferença principal é que o prolongamento periférico vai para o receptor, prolongamento central, ao invés de ascender do mesmo lado, ele vai fazer sinapse logo aqui, no corno posterior da medula.
E o neurônio 2 está localizado no próprio corno posterior da medula, num trajeto bem curto entre o neurônio 1 e o neurônio 2. Desse neurônio 2, você vai ter um axônio que vai seguir anteriormente na direção do funículo anterior, cruzar para o lado oposto na comissura branca da medula espinhal e ascender para a região do bulbo. Tá? Essa ascensão vai variar de acordo com qual a modalidade sensitiva. Então, se ascender pelo funículo lateral, a gente vai ter o trato espinotalâmico lateral e as modalidades sensitivas vão ser de temperatura e dor. Se for pelo funículo anterior, aqui da medula, também do lado oposto, em relação ao gânglio da raiz dorsal, a gente vai ter a formação do trato espinotalâmico anterior. Esse trato espinotalâmico anterior vai ser responsável pela sensibilidade tátil protopática. Tá? E aí você vai ter uma ascensão desses dois tratos em paralelo. Quando chega ao nível do bulbo, você forma o que a gente chama de leminisco espinhal. Vai ser formado pela união dos tratos espinotalâmicos anterior e lateral. E esse leminisco espinhal vai parar no tálamo, que é onde está localizado o neurônio 3. E aí o neurônio 3, da mesma forma como no sistema sensitivo posterior, vai estimular o córtex cerebral no giro pós-central. Tá? Então, para essa via anatômica específica, note que há uma diferença básica que em lesões localizadas no neurônio 1, no gânglio da raiz dorsal, para fora, você tem sintomas ipsilaterais à lesão, mas em lesões localizadas na medula espinhal, como já vai haver um cruzamento nessa região, você tem sintomas que já são contralaterais à lesão. Tá? Então, da medula espinhal para cima, todos os sintomas já vão ser contralaterais à lesão, diferente do sistema sensitivo posterior. Até a próxima.